oportunidades. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 37. Assim nos fala a palavra santa do nosso Deus. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes a ferida, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos malfeitores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Meus amados irmãos, esta é uma das parábolas mais grandiosa e representativas do Senhor Jesus Cristo. É tão simples que até mesmo uma criança pode captar o seu significado. No entanto, é na verdade um tratado da ética prática mais profundo e mais poderoso em seus efeitos do que qualquer outro que pudéssemos aprender no mundo. Estamos tão familiarizados com esta parábola que muitas vezes não enxergamos a grandiosidade da sua combinação de simplicidade e profundidade, e também do apelo que tem sobre cada um de nós. Todo este quadro é um exemplo para nos ilustrar o agir com benevolência em contraste com o egoísmo. Normalmente, Jesus, ao pronunciar uma parábola, ao narrar uma parábola, ele sempre procurava usar de simbolismos tomados da natureza, ou mesmo dos costumes daquela época. Porém, nesta parábola, Jesus utiliza-se de acontecimentos reais, de fatos concretos, e tudo isso porque é composta de uma verdade eterna, que resume de forma muito objetiva a conduta da natureza humana. A conversa que o Senhor está tendo ali com um doutor da lei, diálogo que deu origem a esta importante parábola, é precedida, se os irmãos observarem atentamente, de 2 perguntas e de 2 respostas, da qual chamaremos de primeiro tempo do debate. A primeira pergunta, lá no versículo 25, diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando. Em algumas versões diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, testando, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui está a primeira pergunta. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Diante desta pergunta, daquele doutor da lei, o Senhor lhe faz uma segunda pergunta, ou 2 perguntas conjuntas, e diz o Senhor: O que está escrito na lei? E como a lês? E aí, aquele doutor da lei, que fez aquela pergunta ao Senhor, responde agora, dizendo: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Diante da resposta daquele doutor da lei, o Senhor agora imprime uma segunda resposta, dizendo: respondeste bem, faze isto e viverás. Poderíamos dizer que está encerrado o primeiro tempo do debate. Jesus exaltou o bom conhecimento e a fiel recitação do doutor da lei. De fato, queridos, aquele homem, aquele doutor da lei, ele tinha a teologia correta, a teologia certa. Mas a questão é se ele realmente estava disposto a agir de acordo com esta teologia. Ele conhecia a palavra. Foi ele que citou a palavra para o Senhor Jesus. Observem, ele fez a pergunta, o Senhor fez uma segunda pergunta a ele. Ele respondeu a própria pergunta que ele havia feito. O Senhor simplesmente disse a ele: respondeste bem? Você conhece a resposta? Por que está me perguntando? Aquele homem sabia o que deveria fazer e como deveria fazer. A questão era se ele estava disposto a fazer. Meus amados irmãos, aqui nós aprendemos uma grande lição. Todos os domingos nós viemos à casa do Senhor, nós ouvimos a palavra do Senhor, nós estudamos a palavra do Senhor, nós ouvimos o recado de Deus aos nossos corações, mas ao final de cada sermão, ao final de cada culto, a pergunta que o Senhor nos faz é: vocês estão dispostos a fazer isto que vocês ouviram nesta noite, nesta oportunidade? A questão não é simplesmente de ter o conhecimento certo, de saber o que é o correto. A questão é: estamos dispostos a usar este conhecimento nas melhores oportunidades que Deus nos dá? Ou melhor, temos usado este vasto material que Deus nos tem proporcionado domingo após domingo da melhor maneira possível? Podemos nesta noite fazer uma reflexão e ser aprovado por Deus, dizendo: Senhor, tenho realmente aproveitado as oportunidades? Ou será que nós estamos no mesmo caminho desse doutor da lei? Inicia-se então o segundo tempo do debate. E nesse segundo tempo do debate, duas novas perguntas são feitas e duas novas respostas são adquiridas. Primeira pergunta, ou primeira nova pergunta, está lá no versículo 29, que diz: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo. Observem, quando ele se aproxima do Senhor, ele está testando o Senhor, ele está tentando o Senhor. Agora, diante da resposta positiva, enfática, desafiadora do Senhor, ele tenta se auto-justificar, que é o que acontece conosco. Muitas vezes, ao sermos questionados sobre as oportunidades que Deus nos está dando, nós tentamos justificar a nossa ausência, a nossa omissão, a nossa falta de compromisso e etc. E aqui neste novo debate, ele inicia justamente assim: ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o
próximo? Talvez nesta noite, diante da palavra do Senhor, você talvez esteja perguntando justamente isso: quem é o meu próximo? Quando te é entregue um convite para que você convide outras pessoas para uma cerimônia, para um culto especial, e você se recusa muitas vezes a levar aquele convite: eu não tenho quem convidar. Talvez você esteja dizendo ao Senhor: Senhor, eu não tenho ninguém próximo, não tem ninguém perto de mim que precisa ouvir a tua palavra, que mereça ouvir a tua palavra. E muitas vezes você se justifica diante do líder que está tentando colocar nas tuas mãos a oportunidade de semear no coração de alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Diante da nova pergunta, Jesus pronuncia a parábola do bom samaritano. E ao final, então, faz uma nova pergunta ao doutor da lei. Segunda nova pergunta de Jesus: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Primeira nova resposta do doutor da lei. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Esse homem não teve nem a coragem de dizer foi o samaritano, foi este bom samaritano, mas ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? E a resposta final de Jesus foi simples, clara e objetiva: vai e faze da mesma maneira. Então, antes de jogarmos pedra no doutor da lei, vamos nos colocar no lugar dele. Quem é o meu próximo? Como eu tenho usado as oportunidades que Deus me tem franqueado, dia após dia? Sabe, meus irmãos, eu aprendo uma coisa. Existem algumas coisas que são indiscutíveis. Algumas pessoas acreditam em algumas fantasias. Eu acredito num projeto de Deus para as nossas vidas. Eu não acredito em sorte. Eu não acredito em destino. Eu acredito em Deus dirigindo as nossas vidas. Eu não estou naquele emprego por acaso. Foi Deus que abriu aquela porta e me colocou ali com um objetivo. Eu não estou com essa enfermidade ausente por acaso. Deus tem um propósito em tudo isso. Eu não estou nessa escola, nessa faculdade, nesta vizinhança. Deus preparou para que de alguma maneira houvesse uma oportunidade do testemunho das boas novas de salvação para alguém que precisava. O Espírito Santo falou com Paulo, com Silas: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles foram para a Macedônia, foram para aquelas regiões. Chegando ali, houve um problema, houve um incidente, e eles acabaram parando na prisão. À meia-noite o Senhor mandou um anjo e abriu todas aquelas celas. Mas Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor. Paulo e Silas estavam cantando. Paulo e Silas estavam salmodiando. Paulo e Silas estavam proclamando as boas novas. E eis que aquelas celas se abriram todas. Mas os
objetivo salvar vidas. E Deus queria salvar, primeiramente, um carcereiro. E como é que aquele carcereiro iria ouvir as boas novas se Paulo não estivesse ali? E Paulo, estando ali, aproveitou a oportunidade. Já que eu estou aqui, preciso semear, porque aqui tem almas pela qual o Senhor Jesus morreu. Almas que precisam saber que Ele as ama, que Ele tem projeto de vida para elas, mesmo elas estando aqui no pior dos mundos. Deus tem algo especial para elas. Sabe, meus amados irmãos, o grande problema nosso é não termos esta consciência das oportunidades que Deus nos franqueia. Jesus estava morrendo na cruz. Jesus havia passado a pior noite que um ser humano poderia passar. Ele havia sido chicoteado, ele havia sido humilhado, ele havia sido cuspido, tinha uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, seu sangue jorrava, a sua carne estava aberta. Havia uma dor insuportável em seu corpo físico, mas ali tinha um ladrão do lado dele, um ladrão que precisava alcançar a salvação, um ladrão que reconheceu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um ladrão que aproveitou a oportunidade para reconhecer, para alcançar as boas novas. E ali tinha também um Salvador, pronto para alcançar o objetivo pelo qual ele havia vindo a este mundo: salvar os pecadores. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todo lugar é uma oportunidade. Pode ser que aquela pessoa não tenha mais oportunidade de te ouvir. O Senhor te colocou ali naquele lugar para ser um semeador, para ser um ganhador de almas. Deus te colocou ali para que você desse um testemunho firme e constante de que há esperança para esta nação, e esta esperança chama-se Jesus Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Oportunidades. E nesta parábola, meus amados irmãos, nós vamos ver algumas pessoas com a mesma oportunidade, porém com reações diferentes. Para os salteadores, aquela era uma oportunidade para explorar alguém. Um homem estava de viagem, estava a caminho, saindo de Jerusalém, indo para Jericó. E no meio daquela estrada havia salteadores que o surpreenderam. Para aqueles salteadores, aquele homem era uma oportunidade para explorar alguém. Lá em Mateus 10, 28, a palavra do Senhor diz: e não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei, pois, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A estrada de Jerusalém a Jericó tinha aproximadamente 27 quilômetros. E era utilizado
estrada por se tratar de um caminho mais curto entre as duas localidades. Porém, sempre foi uma estrada muito perigosa durante toda a sua história. Situada num vale rochoso, era frequentada por ladrões e assaltantes. Não oferecia nenhuma segurança aos viajantes, principalmente aos solitários. E por causa dos atos de violência, aquela região selvagem era chamada de passagem de sangue. Foi nesta estrada que um homem viajava, sem perceber que seus passos eram observados por salteadores que armaram uma emboscada contra ele. Após amarrá-lo, feriram e o deixaram quase morto. Roubaram-lhe tudo o que tinha e vestia, de forma completa e impiedosa. Espancaram violentamente e o deixaram exausto e semi-morto para que falecesse na solidão daquele local inóspito. Naquela região, um estranho era identificado por duas maneiras. Primeiro, pelo modo como ele falava. Pelo idioma, se sabia exatamente quem ele era. E outra, pela maneira como ele se vestia. Aquele homem estava ferido, inconsciente e despojado. Estava reduzido a um mero ser humano em estado de necessidade. Ele agora não pertencia à comunidade ética de lugar nenhum e nem à religião de ninguém. É uma pessoa que os salteadores deixaram moribundo à beira da estrada. Quem se desviará do seu caminho para prestar ajuda? Para os salteadores. Aquela foi uma oportunidade para explorar, para roubar, para tentar matar, para tirar vantagem de alguém. Mas aparece um segundo personagem naquele mesmo caminho, um sacerdote. Está vindo naquela mesma direção. Mas para o sacerdote, aquela cena horripilante, aquela cena de um homem ferido, sangrando, de um homem seminu, jogado ali na beira da estrada, era uma oportunidade a ser evitada. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 11, diz: não sejais vagarosos no cuidado. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo o Senhor. É neste ponto que o Senhor Jesus acrescenta um toque especial. Ele diz: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Na providência de Deus, ou nos registros dos evangelhos, não existe casualidades. O sacerdote passou por aquele caminho exatamente para que algo coincidisse, algo harmonizasse com o outro acontecimento. No entanto, o sacerdote não viu aquela situação como uma oportunidade feliz e permitida por Deus para que ele pudesse ajudar uma alma necessitada. Meus amados irmãos, prezados ouvintes, temos aqui um homem que se dizia consagrado a Deus e que nesse exato momento estava a caminho da sua casa após ter cumprido o seu turno no serviço do templo, vindo de um momento de orações e sacrifícios. Esse homem que estava na presença de Deus, que havia gozado das delícias da comunhão do altar do Senhor, este homem
está com o coração preparado para exercitar misericórdia para com aquele homem que está dolorosamente precisando de cuidados. Porém, o sacerdote vê aquele viajante ali estendido, que foi abatido e que estava agonizante, mas passa por ele sem fazer nada. Meus amados irmãos, infelizmente, este sacerdote havia deixado Deus no templo, havia deixado Deus na igreja, e por isso não tinha tempo, nem compaixão pelo desafortunado. Quantos de nós fazemos a mesma coisa? Ao terminar este culto, o Deus que viemos adorar, o Senhor que viemos louvar, o Espírito Santo que viemos invocar para que nos ajude, para que o nosso culto chegue como incenso suave diante do trono da graça. Ao sairmos daqui, deixamos a Trindade de Deus aqui. Não levamos ela conosco. Talvez a única preocupação daquele sacerdote fosse chegar o mais rápido em sua casa para cuidar dos seus próprios interesses. Ele que conhecia tão bem a lei e o mandamento de Deus de amar o próximo, ao se deparar com aquele homem abandonado, seminu e agonizante, concluiu pela dureza do seu coração que poderia se contaminar se aquele homem não fosse um judeu ou mesmo se já fosse um cadáver. Portanto, aquela era uma oportunidade a ser evitada e passou distante do ferido pelo outro lado. Mas vem mais uma pessoa pelo caminho. Logo em seguida aparece um levita. E para o levita, uma oportunidade apenas de curiosidade. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13 diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. A esperança estava voltando a brilhar. Para aquele homem quase morto. É um levita, um servo do templo, um ministro da adoração, um intérprete da lei, um líder espiritual. O levita não está limitado por tantas regras quanto o sacerdote. Um levita podia, se o desejasse, ter mais liberdade do que um sacerdote. Ele podia prestar ajuda. E se o homem estivesse morto, ou morresse em suas mãos, a repercussão para ele não seria tão grave. O levita, à semelhança do sacerdote, não pode saber se aquele ferido é um próximo ou não. E por essa razão se aproxima dele. Porém o resultado é o mesmo. A despeito da sua profissão religiosa, nada em toda a sua orientação o leva a ajudar aquele homem ferido. O medo da contaminação, com certeza, não foi o motivo mais forte que não o levou a ajudar. O medo do retorno daqueles salteadores que poderiam estar ali por perto, talvez, mas provavelmente é o exemplo do sacerdote que está à sua frente, que é seu superior, que o detém. Esses dois líderes espirituais, que deveriam ser os primeiros a traduzir a sua fé em Deus
através da prática do cuidado, revelaram uma falsa religiosidade, destituída de compaixão, sem coração, simplesmente uma religião formal. Nós temos mais um que está vindo por aquele caminho. Está vindo um samaritano. Alguém que é mal visto, principalmente por aquele que está ouvindo esta história. E para o samaritano, aquela cena é uma oportunidade de amar. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, versículo 10 diz: e não cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Os judeus não queriam comunhão com os samaritanos e os rejeitavam, pois os samaritanos não eram puros em termos raciais, mas uma mistura judeu e gentil. Por isso eram odiados pelos que tinham sangue integral do grupo étnico judeu. Embora estes dois grupos morassem próximos uns dos outros, não se consideravam e nem se tratavam como próximos no sentido moral da palavra. O doutor da lei deve ter ficado bastante surpreso quando Jesus apresentou o samaritano como a única pessoa que se dispôs a ajudar aquele homem ferido e indefeso na estrada. O homem que ajudou aquele pobre necessitado foi exatamente o que o doutor da lei menos esperaria que o fizesse. Meus amados, devemos compreender que quando Jesus mostrou e falou da falta de coração do sacerdote e do levita, e por outro lado do comportamento ético, do comportamento correto do samaritano, ele não disse que todos os líderes religiosos eram cruéis, nem que todos os samaritanos tinham um coração terno. A parábola do Senhor Jesus foi endereçada a um líder judeu que confiava em si mesmo, tendo o seu próprio senso de justiça por ter nascido judeu e desprezando os outros. Na parábola, Jesus apresenta uma bela imagem em alto relevo da bondade do samaritano. Ele veio até onde estava aquele homem ferido, teve compaixão, atou-lhe as feridas, ao derramar ali o azeite e o vinho sobre elas. Colocou sobre o seu próprio animal, levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. De manhã, antes de partir, tomou 2 denários, 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que de mais gastarem, eu te pagarei quando voltar. O sacerdote e o levita tiveram a oportunidade de fazer a diferença na vida daquele homem semi-morto. Porém, foi o bom samaritano que aproveitou aquela oportunidade para colocar em prática a lei do amor, tendo compaixão, prestando-lhe socorro rápido e eficaz. Amados, 2 tipos de pecado e 2 tipos de pecadores aparecem nesta palavra. Os salteadores ferem o homem mediante a violência. O sacerdote e o levita o ferem por omissão e negligência. A história dá a entender a culpa de todos eles. A oportunidade não aproveitada para fazer o bem torna-se em mal. Essa passagem também nos faz uma afirmação poderosa
acerca da salvação. A salvação acontece para o homem ferido na forma de uma demonstração dispendiosa de um amor inesperado. Nesse momento, precisamos nos fazer uma pergunta. Porventura, não considerou Deus a humanidade, o seu próximo? Ao perceber um mundo de pecadores, desprovidos da sua verdadeira natureza, destituídos de ideais divinos, feridos pelos pecados, incapazes de se levantar, o Verbo, Jesus Cristo, se fez carne, habitou entre nós e deu ao mundo um exemplo equivalente ao dom misericordioso samaritano no que se refere ao agir. Por meio da sua morte e ressurreição, Jesus Cristo veste a nossa nudez, ata as nossas feridas e as cura com o bálsamo extraído do seu próprio coração, e ainda nos coloca num lugar seguro, supre as nossas necessidades e prometeu voltar para nos levar para si mesmo. Através desta parábola, aprendemos 3 princípios sobre como aproveitar as oportunidades de amar ao nosso próximo. Primeiro, a falta de amor é frequentemente fácil de ser justificada, embora nunca seja correta. Segundo, nosso próximo é qualquer pessoa, de qualquer povo, credo ou posição social que esteja em necessidade. Terceiro, amar significa querer bem e atender às necessidades de uma pessoa. As oportunidades em nosso caminho podem ocorrer quando menos esperamos, porém, se estivermos centrados na vontade de Deus e na prática correta dos seus ensinos, Ele nos capacitará para fazermos as melhores escolhas e colhermos os melhores resultados. Que Deus nos abençoe. Amém.